Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aos estúdios da Liderare, do Conversa de Sexta. Boa noite, Tele, para empreendedores. Se não for empreendedor também, tá tudo bem. E aí, Cris, tudo bom? Tudo bom, e vocês? Tudo. Apresenta o nosso convidado de hoje, por favor. Então, bora lá. Hoje o nosso convidado é o Fábio Marques, médico, especialista em medicina interna, ex-diretor técnico do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu por 4 anos e meio. Também coordenou serviços de clínica médica e unidade de terapia intensiva, além do programa de residência em clínica médica. Co-fundador da empresa Smart Life, com foco em medicina do estilo de vida e no Life Coach. Liderólogo, pesquisador voluntário da Conscienciologia, preceptor em liderologia, cofundador da Liderare, liderologia interassistencial e co-escritor do livro Liderança Inspiradora, além de verbetógrafo e tenepsista. Nossa, esse currículo é tão extenso que eu quase não consigo ler, hein? Pesado. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Então, gente, vamos fazer alguns anúncios iniciais aqui. A gente convida vocês a acessar as nossas mídias, tá? No nosso site, www.liderare.org, ou então no @liderologia, no Instagram, Facebook e também no YouTube. Beleza? Vou botar aqui na tela, tá? E aí você consegue tomar nota, se já não fez antes, tá? Acessa lá porque a gente tem toda a nossa programação bem atualizada. Então tá. Hoje, o nosso tema, Cris, pode falar um pouquinho aí pro povo aí? O nosso tema? Aqui, ó, tá aqui na tela aí, ó. Então, empreendedorismo em saúde, pessoal. Então, aproveitem, façam as suas perguntas e vamos embora lá explorar o tema. Pois é. E aí, Fábio? O que tu anda fazendo aí com o empreendedorismo na saúde? Dá para ser empreendedor evolutivo na saúde? Dá para ser empreendedor evolutivo. E é interessante a gente falar de empreendedorismo evolutivo, porque na área da saúde existe também empreendedorismos anti-evolutivos, né? Então, a ideia aqui hoje, inclusive, falar um pouco disso, né? Das experiências que eu tive, né, dentro desse ambiente, não só o ambiente hospitalar, né, mas o ambiente, como a coisa foi projetada e funciona hoje em dia, tendo muito em base no processo da indústria da doença, né? A gente vive hoje essa indústria da doença com um papel muito forte da indústria farmacêutica, inclusive norteando muitas das ações que ocorrem em saúde, e é interessante entender como isso tudo funciona, os tentáculos disso, como é que isso tudo se estrutura, e na minha trajetória eu pude vivenciar isso sobre vários ângulos, né? Então, não só na direção técnica do hospital, mas desde a época de estudante da faculdade de medicina, na residência em clínica médica, coordenando serviços intra-hospitalares, atendendo pacientes, enfim, sob vários ângulos é possível enxergar esse cenário. Bom, queria aproveitar para dar já uma boa noite para o pessoal aí. Obrigado pela presença, Marcelo, Cibele, Ana Maria, Oládio, Raquel, Inês, Maria Luísa. Pode botar suas perguntas aí e interagir, pessoal. Fique à vontade, a gente vai responder todas que der, tá? E aí, Cris, para abrir aí, tu tem alguma outra pergunta? Tenho, eu já eu tenho um monte, eu tenho um monte aqui. Tem um monte, Fábio, eu não sei você, sabe? Mas, assim, eu observo, aqui, pelo menos nessa cidade onde eu estou morando, com cerca de 85 mil habitantes, né? A gente vê que não tem muita coisa do que tem numa cidade grande. E aí a gente fica pensando, sabe? Eu não sou dessa área, mas eu penso em empreender de tudo que é forma, porque a gente vê que tem diferença, né, em relação às cidades, às grandes cidades. E eu fico pensando assim, gente,
é tão retrógrado você chegar, por exemplo, no atendimento em serviço público, em que você tem fila de espera, eu fico assim, sabe, pensando como que a gente poderia contribuir, como a gente poderia mudar isso, né? Aqui na cidade, eles criaram recente um app para agendamento, né? Mas eu fico, gente, é melhor do que nada, mas quanta coisa a gente poderia fazer nessa área, né, para ajudar as pessoas, para elas não ficarem sofrendo horas em fila, né, de atendimento. O que isso aí é comum? Eu não sei, às vezes a gente tá cheio de ideologia, né, e de repente tem vários impedimentos para as coisas acontecerem. Mas eu não sei se isso passa, às vezes, na sua cabeça, assim, entendeu? Eu vivenciei isso de perto, né? Então, é uma realidade essa questão das longas filas de espera e também essa questão de que na saúde pública, no caso, a pessoa, muitas das vezes, ela não tem escolha, né? Ela é atendida por quem aparece à frente dela, né? Então, ao contrário da saúde privada, na saúde pública, a pessoa acaba lidando ali com uma situação onde ela não tem muita opção, né? Ela é atendida para aquele médico, goste ou não. Olha o nosso amigo Teófilo aí. Teófilo, tudo bem? Excelente noite para vocês. Legal Tudo que você bom. pôde entrar, cara. Cheguei um pouquinho Grande atrasado. presença hoje. Desculpe o atraso, mas antes tarde do que nunca, né? Aqui é tranquilo aí, os participantes chegam só entrevistado que não dá para atrasar, né? Mas também se atrasar a gente dá um jeito aqui, tem plano B e C, não tem problema. A gente brinca que aqui é como se fosse uma mesa de bar, né? As pessoas vão chegando, a gente vai conversando, não tem muita formalidade, né? Bom demais. Mas a gente está, então, nessa questão aí da saúde, o que eu observo, né? Tem essa questão da pessoa não poder ter escolhas, né? E num mecanismo de livre mercado, isso se resolve, porque a gente consegue ter mais pessoas provendo determinados serviços e você começa a ter uma competição positiva pelo cliente, né? Então, infelizmente, hoje no SUS, não existe esse tipo nem de competição dentro do sistema público, o que também seria possível de ser feito. Então, por exemplo, uma unidade básica de saúde no bairro A, né, atender também pacientes do bairro B, né, e poder ter uma forma de remuneração diferenciada em função disso. Porque o que acontece hoje, através do zoneamento, é que a unidade de saúde do bairro A atende só a população do bairro A. E aí começa a ter todo tipo de subterfúgios também para tentar fugir desse processo. Inclusive, às vezes a pessoa se cadastrar como moradora de um bairro onde ela não é, só que o censo da cidade, né, não bate com aquela realidade que a pessoa está querendo falsear. Então, a destinação de recurso acaba não sendo equilibrada, né, entre as unidades básicas de saúde. Então, acaba acontecendo que no sistema público, e eu não estou fazendo aqui uma crítica para dizer que não deve existir sistema público, mas o problema do sistema público, entre outros problemas, é que muitas das vezes quem trabalha bem acaba sendo penalizado, né, entre aspas, né? Então, por exemplo, eu estava à frente do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, e quanto mais a gente trabalhava bem, mais a gente recebia demandas de outros lugares, inclusive de hospitais privados, né, de pessoas que tinham plano de saúde que às vezes preferiam ficar no sistema público. Obviamente elas têm SUS, né, elas têm direito, mas a gente absorvia também pacientes do Paraguai, brasileiros que moram no Paraguai, paraguaios mesmo, que moram no Paraguai e que de alguma forma davam um jeito de serem atendidos ali. Então, como a destinação de recurso ela não tem uma relação direta entre o fornecedor e o cliente, ela passa por todo o processo de distribuição de verbas públicas, essa distribuição ela acaba não sendo equânime. E no sistema público existe uma questão perversa, que é o de que, normalmente, a ajuda acaba indo justamente por aqueles locais onde há déficit, né? Então, aquela filosofia de socorrer o que não está funcionando, né? Então, às vezes, aquele hospital todo deficitário, né, cheio de funcionário ali que não precisava, com excesso de burocracia, gastador, né, ele acaba, às vezes, recebendo mais recursos para poder cobrir o furo, ao invés de resolver o problema. Então, no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, por exemplo, a gente tinha um custo
de leito lá que chegava a ser metade de outros hospitais da região do Paraná. E em alguns casos até 1/3, comparado, por exemplo, com o Hospital de Maringá, a 1/3. Então, o que é interessante a gente ver disso, né? Que é possível, primeira conclusão óbvia, né? É possível ter um sistema público que custe pelo menos metade do valor, né? Isso com algumas melhoras em termos de eficiência. E é interessante ver por que o caso lá, especificamente desse hospital, ele conseguiu ter um custo médio de leito que chegava a metade ou até 1/3 dos outros hospitais. Modelo de contratação, não era um modelo de contratação de funcionário que estimula uma certa leniência, né? Muitos lugares, às vezes, a pessoa entra e ela se sente dona da função e ela não quer trabalhar e o máximo que é possível ser feito é alocar a pessoa em outras funções. Ela não é demitida porque ela tem uma série de proteções, então o mau funcionário acaba sendo protegido, desde burocracias relacionadas ao processo de compra e tudo mais. E o Hospital Municipal ele teve que se adequar a isso, porque historicamente é um hospital que ele foi forçado a funcionar com pouca verba. E por que isso? Porque a distribuição de recursos para um hospital, ela segue critérios do IBGE, do censo, né? Então, quando se faz uma fotografia de Foz do Iguaçu, não se considera a população brasileira que é atendida naquele hospital, mas que mora na Argentina, que mora no Paraguai, e isso faz uma diferença tremenda. Isso você tem uma ideia, a população de Foz do Iguaçu é em torno de 240 mil habitantes pelo censo, né? Mas só de brasileiros morando ali no oeste do Paraná, naquela região do Alto Paraná, ali no Paraguai, passa de 100 mil pessoas. Às vezes tem alguns índices que projetam mais de 500 mil pessoas, que de alguma forma vão até a Tríplice Fronteira para serem atendidas. Então, às vezes o cara mora lá no interiorzão do Paraguai e ele teria atendido na unidade básica de saúde por lá, enfim, não tem unidade básica de saúde, né, mas no sistema mais primário, né. Mas a hora que ele precisa mesmo, ele vai, pega o carro, faz uma viagem de 5, 6 horas e chega no hospital. O primeiro hospital que aparece é aquele hospital, né, o hospital de Foz do Iguaçu, ali na Tríplice Fronteira. Então já sai da ponte e entra no hospital. Então tem essa questão aí também. Fábio, a gente tem aqui a pergunta do teleempreendedor Marcelo Brivilati, tá? Eu vou ler para o pessoal aí. Fábio, segundo a OMS, a saúde é a ausência de doenças e o bem-estar físico, mental e social. Dentro do paradigma consciencial, que parâmetros podemos considerar para avaliar essa questão? Nossa, essa pergunta ela é muito boa, é muito importante, até porque existe essa ideia, né, de que saúde é ausência de doença, né? E se a gente for pensar em termos de saúde consciencial, não existe limite para a saúde consciencial. E qual é o teto, né? Não existe teto. A saúde, por exemplo, o nível de higiene consciencial de um serenão, ele é muito superior ao nível de higiene consciencial, por exemplo, de um ser desperto, que em tese vai ser superior ao de um pré-desperto, né? Então, a ortopensenidade, né, essa higiene consciencial, que são elementos promotores de saúde, eles são importantes em termos de reflexão, né? E a promoção de saúde, eu gosto muito da ideia da medicina indiana, medicina ayurvédica, onde, inclusive, eles correlacionam a saúde com o processo da felicidade. Então, eles não só falam em promoção de saúde, como eles correlacionam a felicidade como um indicador de saúde. Então, já expande, né? Olha que interessante, né? A pessoa saudável, ela é feliz. Então, quanto mais feliz a pessoa, genuinamente feliz, não aquela pessoa que tenta parecer feliz, mas a pessoa que é feliz mesmo, não é o bobo alegre, a pessoa realmente feliz, ela, em tese, é a pessoa mais saudável. E o inverso também, no sentido de que a felicidade, ela não é só um indicador, como também um promotor de saúde, porque ela promove bem-estar. Então, se a gente for pensar, uma pessoa quando ela está doente, a tendência é que ela fique triste, né? Ela fica mais embotada e tal, né? E quando a pessoa está bem, a tendência é que ela fique, né, mais feliz e tal. Mas se a gente for ver desse ponto de vista do indiano, na medida que a pessoa fica
ela valoriza a felicidade íntima, aquilo também ajuda no sentido não só de profilaxia, mas também de promoção de saúde. E aí é interessante a gente fazer a correlação de felicidade com propósito. Existe hoje também dentro da linha da medicina do estilo de vida, que é uma linha da medicina atrelada à mudança no estilo de vida para promoção de saúde, muito forte o conceito de propósito. E que quando a pessoa está alinhada ao seu propósito, e ela está realizando esse propósito, ela tem autorrealização, e isso contribui para a felicidade dela e aumenta a imunidade, a resistência delas a doenças. Voltando um pouco da medicina ayurvédica, eles entendem que a saúde, aliás, a doença é evitável, que a gente não precisa, que a doença faz parte de um processo desequilibrado de estilo de vida. Fala aí, Teófilo. Aproveitando que você falou aí na questão da promoção da saúde, né? Tem muita gente, né, que fala até da nossa política de saúde, que o Ministério da Saúde não devia chamar Ministério da Saúde, devia chamar Ministério da Doença, né? Porque é sempre, igual você estava relatando a questão da gestão lá do hospital e tudo, a gente está sempre na reação, né, ao que acontece, né, as mazelas aí da sociedade, né? E eu queria te perguntar aqui, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? O que você acha? Qual seria o papel do esporte dentro desse contexto, né? Se você entende que o esporte ali atuando ali como uma política, talvez aí na prevenção aí na questão da saúde, como é que você vê isso, essa parte do esporte? Como é que o esporte poderia ajudar nisso ou não ajudaria? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Fábio, você segura aí, porque agora a gente vai fazer a primeira pausa aqui. Pausa não, né? Para os nossos comerciais, tá? Daí a resposta vem na volta, tá bom? Então, a gente quer divulgar isso aqui, ó, um congresso de empreendedorismo. Você se lembra do compromisso assumido no curso intermissivo? Já pensou que a sua programação existencial pode ter impacto não somente em você e em seu grupo, mas no planeta? Os empreendimentos para superar os desafios evolutivos exigirão adaptação e inovação interassistencial no planeta em transformação. Intermissivista, qual o seu empreendimento evolutivo? Seja a transformação que o planeta precisa. Seja bem-vindo. Este evento é para você. Participe. Saiba mais em empreendedorismoevolutivo.iipc.org. Você sabia que as sincronicidades são a interação entre o macrocosmos e o microcosmos consciencial? E que desenvolver o autoparapsiquismo e autolucidez pode permitir acesso direto ao fluxo do cosmos? E que o seu temperamento, afinidades, motivações podem direcionar tudo na sua vida, inclusive gerando as sincronicidades? E que as sincronicidades podem contribuir de modo singular na tomada de decisão de você enquanto líder empreendedor evolutivo? Bom, aguardo você na live de sábado da Liderare para trocarmos mais ideias a respeito dessa autopesquisa que estou desenvolvendo há algum tempo. Um abraço, até mais, pessoal. Convidamos você também a participar do curso Autoliderança Evolutiva, que vai acontecer no sábado, 18 de dezembro. Não perca essa oportunidade. E aí voltamos, Fábio. Legal, programação intensa aí, né? Muitas coisas interessantes acontecendo. Agora, voltando à pergunta importantíssima do Teófilo, eu vou falar não pela minha opinião, né? Até porque minha opinião está alinhada também, mas até do ponto de vista científico, dentro da medicina do estilo de vida, o esporte ele é visto como algo fundamental, né? Cada vez se vê como algo não apenas
não é uma questão de preferência, né? Eu gosto ou não de me exercitar, de praticar esporte, mas sim como uma necessidade para que a pessoa tenha uma vida saudável e consiga reduzir uma série de comorbidades e doenças no futuro. Então, é interessante a gente falar um pouco da medicina do estilo de vida. O que é isso, afinal, né? A medicina do estilo de vida é uma especialidade médica nova. Ela nasceu nos Estados Unidos, na Europa, e ela está se consolidando aos poucos aqui no Brasil, mas lá fora ela já é uma área de atuação reconhecida e já existe essa especialização também no Brasil. E ela trabalha dentro da percepção de que a doença ela é algo que está muito relacionado ao estilo de vida que a pessoa possui e valoriza, dentre as principais áreas, a questão do estresse, então, manejo do estresse, ou seja, a pessoa saber lidar com o estresse da vida dela, saber ter uma vida sem estresse, e aí entra um pouco naquela questão da felicidade, né, que o Brivilati perguntou, é uma questão super importante em termos de saúde. Ela leva em consideração a questão da nutrição, então o papel da dieta, sobretudo a dieta anti-inflamatória. Então há um entendimento dentro da medicina do estilo de vida que doença, de maneira geral, é igual à inflamação. Todo aquele fator que gera inflamação é um fator que gera doença. E a alimentação inflamatória é uma alimentação que gera adoecimento. O que é uma alimentação inflamatória? Tudo aquilo que tem conservante, corante, acidulante, coisa processada, refinada, ou seja, aquilo que é mais distante da natureza, né? E valoriza a qualidade do sono, então você ter uma boa noite de sono é fundamental para você ter saúde, e também valoriza de maneira fundamental a questão da atividade física, né? A atividade física, a ciência mostra hoje que ela é definidora nesse sentido. Inclusive, por exemplo, a pessoa, na medida que ela vai envelhecendo, ela precisa fazer não só exercícios de alongamento, mas, sobretudo, exercícios de fortalecimento muscular, porque com a idade a pessoa tende a perder massa muscular e isso pode ter uma série de consequências para a saúde da pessoa. Não só em relação à postura, mas em relação à autonomia do indivíduo, em relação ao desempenho do organismo dela como um todo. E o exercício ele ajuda a fazer com que o organismo funcione de maneira mais equilibrada e também com mais resistência aos eventos externos, né? Então, é aquela coisa da ampliação da zona de conforto, né? Então, quando você faz exercício, você está ampliando a sua capacidade e a sua zona de conforto, e fortalecendo o teu sistema de maneira global, né? Então, é um elemento central nisso. Ô Fábio, e assim, cara, eu atuei alguns anos ali na Secretaria de Esportes aqui estadual, né, de Minas Gerais, e na época a gente estudava muito algumas coisas, né, e tinha aquela questão do custo. Você falou muito aí da questão do custo, né, do hospital, custo do leito, e a gente fazia esses paralelos entre o custo de um programa esportivo, né, para dar acesso à população à prática esportiva, justamente assim, era muito mais barato do que o custo, né, de você ter toda aquela questão ali do atendimento hospitalar, da questão dos remédios e tudo mais, né, de propiciar isso para a população. E aí eu te pergunto assim, por que assim, a gente sabendo disso, por que a coisa não acontece, não converge ali, né, entre esporte, saúde e educação? O que você acha você acha que é porque talvez não é o esporte, não é uma coisa que vai dar voto, né? Porque às vezes a coisa ali está muito ligada na parte Não é política. popular? Tipo assim, não dá voto? Assim, o que você acha? Porque, assim, para mim, né, pelo menos, assim, é uma coisa tão óbvia, né, que eu falo assim, poxa, por que esse negócio não acontece, né? O que trava esse círculo virtuoso aí, né, que seria talvez ali essa melhor integração ali da política de saúde com o esporte, com a educação? Eu acho que tem duas coisas coexistindo. Existe um movimento hoje global de sedentarismo por conta da tecnologia, né? Agora tem até a Alexa, né? Você não precisa nem mais
mexer no controle remoto, né? Procurar o controle remoto. A Siri tem uma mulherada daqui a pouco vai ter um robozinho que você vai falar, faz a pipoca para mim, entrega aqui na cama. Então, não sei o quê. O robô vai abrir a porta. O drone, né? É um drone familiar. Vai ter um drone familiar, né? O seu escravo favorito, né? Tipo, se a gente deixar, a tecnologia vai absorver tantas coisas que daqui a pouco as pessoas vão ficar cada vez mais sedentárias mesmo, né? E hoje você vê que as crianças, já há um bom tempo, né? Mas cada vez menos elas atuam em ambiente externo, elas ficam há muito tempo na frente de videogame. Então, eu acho que isso é uma questão, um efeito da própria tecnologia mesmo, né? Agora, tem uma outra variável também, que é a falta de espaços para a prática de esporte nas cidades, né? Então, lá em Foz do Iguaçu, é muito interessante que existe uma praça, na Avenida Paraná, tem uma avenida, ficou muito legal ali, uma pista de caminhada, que inclusive ela foi feita, a pavimentação com pneu reciclado, então ela tem um amortecimento natural quando a pessoa caminha ou corre ali naquela avenida, tem quadras de esporte, e ali é um local que você vai no final da tarde, tem sempre bastante gente caminhando, interagindo, pessoal jogando basquete, futebol, fazendo outras práticas até de orientais, ali de alongamento e tal. Então cria uma cultura, cria um ambiente favorável para isso, o pessoal caminhando com criança e tal, já vai estimulando. Mas o que eu percebo é uma falta nos lugares de ambientes tipo esse. Por exemplo, Foz do Iguaçu, em outros lugares, não tem nem calçamento, às vezes, né? Então, até para andar na rua a pé é difícil, porque tem uma lei antiga, na Câmara de Vereadores, parece que originou isso, que colocou que cada morador é responsável pela sua calçada. E aí acontece o quê? Se cada um tem que cuidar da sua calçada, tem uns que tem terreno ali que não tem nem dono, não construiu nada, enfim. E tem uns que estão com a calçada toda destruída, enfim. O fato é que a pessoa caminhar na rua já é um desestímulo. Então, entre ter que caminhar para fazer ir na padaria, fazer alguma coisa, ela prefere pegar o carro. E tem cidades, por exemplo, como no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, né? Você tem uma orla maravilhosa ali, mas é uma cidade que não foi projetada muito para pedestre também, né? Então, ali é tudo muito feito via carro e tal. Então, acho que tem essa questão de ter os espaços também para que as pessoas possam utilizar. E isso precisa ser mais orgânico, né? Você vê, por exemplo, teve a Olimpíada e teve a Copa do Mundo, mas quanto dinheiro não foi gasto nisso? E criaram elefantes brancos, né? Gastaram ali, se eu não me engano, a Olimpíada gastou mais de 30 bilhões, junto com a Copa do Mundo, 30, 40 bilhões de reais, para construir elefantes brancos. Esse dinheiro, se fosse aplicado nos bairros, poderia ter sido muito útil para a construção realmente de praças, para as pessoas poderem utilizar, né? E, Fábio, a gente tem lá no Rio muitos desses locais aí que eles investiram para as Olimpíadas, que já estão praticamente sucateados, né? Foi dinheiro, assim, entre aspas, jogado fora. Fábio, a Cibele, ela está fazendo uma pergunta que a gente já falou sobre isso, mas de repente, se você conseguir falar um pouco mais de como se mede essa felicidade, eu estava aqui pensando na economia comportamental, não sei se você chegou a ver, a gente também usa os nudges na área de saúde, né? Você chegou a ver? E aí a gente começa a entender que eu cheguei a assistir palestra, né, na economia comportamental de cardiologista usando nudges. Então, quer dizer, a gente está cada vez mais, parece, né, buscando assim, alternativas para a gente incentivar a prevenção, né? Então, a gente tem duas questões. Se você conseguir falar um pouquinho mais sobre essa questão da felicidade, e se você também conseguir falar essa questão dos nudges na área de saúde. O que é os nudges? São os empurrõezinhos que a gente fala, os incentivos da economia comportamental, por exemplo, faz aquelas imagens de alto impacto para usar o cinto de segurança, e você mostra a imagem de um acidente para as pessoas entenderem que é importante usar o cinto de segurança, né? Então, o nudge a gente chama um empurrãozinho. E eu assisti uma palestra uma vez de um cardiologista em que
ele estava utilizando esses nudges na área e ele estava percebendo que as pessoas estavam adoecendo menos. Então, eu acho isso legal, né? Qual foi a estratégia dele? O que ele fez? Agora, exatamente, eu não lembro, mas ele estava incentivando as pessoas a fazerem exercícios físicos, entendeu? Para conseguir melhorar em termos de saúde. Então, eu acho assim, qualquer prática que a gente consiga para fazer com que as pessoas se tornem conscientes, né, de que a prevenção é o melhor caminho, eu acho interessante essas... Mas, Cris, só voltando lá, você deu uma volta, mas a pergunta era outra, né? Era de felicidade, Não, é isso? é a felicidade. Eu queria, se o Fábio conseguir falar, eu queria que ele falasse um pouquinho mais da felicidade, como se mede, e se ele conseguir falar também dessas práticas aí para a gente incentivar as pessoas a fazer a prevenção, entendeu? As pessoas entenderem que a prevenção é o melhor caminho. Essa pergunta é muito difícil, né, que a Sibeli fez ali da felicidade, né? Como se mede felicidade, né? Como se mede, Como se mede felicidade? Eu vejo assim, a questão, ela tem um processo subjetivo, íntimo, né? Mas dá para medir através do autoquestionamento em relação ao quanto a pessoa se sente bem com a vida que ela possui, né? Agora, um indicador de felicidade, de certa forma, ou de alinhamento com o propósito, é o quanto a pessoa levanta da cama de manhã com energia, com vontade de abraçar o dia que se abre, né, a partir daquele momento, né? Então, isso para mim já é um indicador, né? Se a pessoa ela chega ali segunda-feira, né, sobretudo segunda-feira, Derrotada, e né? ela não já começa a semana ali já quebrada. Ela começa, na Droga, verdade, no domingo à noite, né? Já dá aquela domingo à noite. A Já aquela depressão do depressão. domingo, tem um monte de gente que já tem, né? Depressão do domingo. Então, eu acho que essa é uma variável, né? A pessoa vê o quanto ela ela tem automotivação e o quanto ela precisa da heteromotivação para se erguer, né? Tipo, precisa de alguém para chegar, ô fulano, vamos, levanta aí e tal, não sei o quê, ou se ela, naturalmente, ela já faz esse movimento, né? Ô, Fábio, fala para nós o seguinte, né? Assim, vamos voltar lá um pouco para a tua experiência clínica. O que que a Covid, em termos de empreendimento evolutivo, o que que a Covid trouxe de benefício, assim, pelas superações, pelo aprendizado, em termos de empreendimento na saúde? Eu acho que ela acabou ajudando de algumas formas, né? Então, por exemplo, o hospital que eu estava gerindo, ele nunca recebeu tanto recurso em tão pouco tempo, né? E até a título de comparação, ali a gente conseguiu, através de apoio, inclusive de pessoas muito envolvidas, né? Não só recursos de voluntariado, mas também recursos públicos e que permitiram uma agilidade maior na consecução de uma série de projetos. E não foi só dinheiro, né? Para a gente ver como é que o custo não é só dinheiro, existe o custo também da burocracia. Muita coisa em termos de burocracia, de licitação e tudo mais, foram suspensas temporariamente, e isso permitiu que a gente construísse alas do hospital lá em tempo recorde. Em um mês, a gente chegou a abrir, quantos leitos foram? 25 leitos de UTI em 45 dias, com custo de metro quadrado que deu equivalente ao custo de uma casa popular. Então, a coisa se acelerou de tal modo e permitiu que os custos fossem reduzidos também pela redução da própria burocracia envolvida no processo, porque a gente pôde fazer uma contratação mais direta, né, de mão de obra, né? E não tinha feriado, final de semana, né? A coisa entrou num ritmo bem intenso. Então, esse foi um aspecto também que aconteceu. Então, houve uma modernização dos equipamentos hospitalares nunca vista antes, né, em função dessa atenção, né, da sociedade, essa comoção da sociedade em relação a algo que, historicamente, acaba sendo deixado em segundo plano, né? Então, trouxe isso, colocou isso no centro do holofote. Então, esse foi um dos benefícios. Um outro benefício foi que houve uma integração muito forte entre equipes interdisciplinares, a psicologia ajudando, não só foi em Foz, no mundo inteiro isso aconteceu, outras linhas, né, de
A fisioterapia assumiu um papel muito importante também nesse processo, né? A enfermagem também uma posição muito de destaque. Então, houve uma integração maior, mais forte, mais intensa. Por exemplo, muito médico recém-formado, atuando na linha de frente, foi apoiado por fisioterapeutas nesse processo, para ajudar no processo de ventilação mecânica e tudo mais, né? Então, todas as especialidades, elas se ajudaram bastante. E teve um outro fator também, que foi essa integração entre os hospitais. Então, por exemplo, a gente recebeu muito apoio do Hospital Albert Einstein, com protocolos, ajudando com ferramentas gratuitas que eles disponibilizavam, né, com protocolos clínicos que eram testados em grandes centros. Então, essa acessibilidade, essa parceria, né, essa coisa de não ter barreiras entre as instituições, ajudou demais. Então, foi algo que facilitou. E o processo do online, sobretudo, né, porque tudo era algo que dependia não mais de tecnologia, mas mais de iniciativa, né? Porque, às vezes, a tecnologia ela avança de tal modo, em tal velocidade, que a barreira não é mais a tecnologia, a barreira é a mudança de comportamento das pessoas, né, a superação da neofobia, para que elas experimentem essa nova plataforma. Então, houve muito avanço nisso, as reuniões se tornaram mais efetivas, houve uma colaboração com mais liberdade geográfica, as pessoas à distância podendo ajudar hospitais afastados na Amazônia e tudo mais, né? E também houve essa integração de processos, né? A partir dessa facilidade de comunicação. Fábio, agora uma coisa que às vezes eu me pergunto em relação aos resultados do Covid, em relação às pessoas, os indivíduos. Algumas pessoas adoeceram, outras não, mas eu queria saber se você conseguiu fazer tipo um balanço, em que você achou que isso foi mais positivo do que negativo em termos assim de mudanças, né, íntimas, entendeu? Muita gente que teve que reavaliar várias circunstâncias, o estilo de vida, etc. Você conseguiu observar alguma coisa nesse sentido? Um saldo? É difícil. Segura de novo, calma aí. Segura agora, gente, porque nós temos aqui os colunistas da semana, tá? Então a gente tem 3 colunas: a Cibele Xavier, a Simone Isolé e o Fábio Marques são nossos colunistas. Hoje o Fábio não faz a coluna, obviamente, porque ele é o nosso convidado especial. E eu vou botar agora para vocês os clipes aqui das 2 colunas. Primeiro, a de inovação. Um dos mitos comuns sobre inovação é de que a inovação acontece de cima para baixo. Mas o que é esse mito, né? Por conta de histórias de sucesso que ouvimos na mídia e em nossas redes, muitas vezes pensamos que a inovação deve ser liderada de cima para baixo. Ao criar essas ideias inovadoras, o líder deve ser capaz de reuni-las em uma visão de futuro e direcionar o trabalho de aplicação em todos os níveis do negócio, do projeto ou da empresa. Como entender, então, esse mito, esse problema? A inovação, ela também acontece fora da sala de reuniões. A inovação de cima para baixo, ela pode ser eficaz, mas para organizações que precisam ser ágeis, né, muitas vezes isso não funciona, por conta de que em qualquer trabalho inovador, a administração nunca terá todas as respostas antecipadamente ou terá toda a visão de conjunto necessária. Isso significa que a maior parte da ideia e implementação real da inovação acontece, ou pelo menos deveria acontecer, fora da sala do conselho. Bom, esse foi um texto adaptado de um conteúdo produzido e apresentado por Future Dojo na revista Exame Digital de hoje. Aqui é a Simone Isolé para a coluna de inovação. Você gosta de ler? E que tal participar de um clube do livro sob o viés da liderança? Explorar o que os autores escrevem sobre liderança e debater sobre essas questões? Em breve estaremos divulgando sugestões de livros para juntos debatermos sobre o que é ser líder, o que é liderar e mais, como desenvolver um estilo de liderança evolutiva.
que caminha para um processo de coliderança. Aqui, no Conversa de Sexta, estaremos divulgando sobre o Clube do Livro, mais um projeto da Liderare. Você já pensou em dar um nome para o Clube do Livro, mais um projeto da Liderare? Que tal ajudar a escolher este nome? Ó, tá muito profi aí. Então, você que está participando no YouTube, se quiser dar a sua sugestão para o nome do Clube do Livro, aí fica à vontade. Voltando com o Fábio Marques. A Cris perguntou sobre a questão do saldo, né? O saldo que eu percebi em relação das pessoas, né? Acho que varia muito, né? Acho que tem gente que até hoje não superou, então está no saldo negativo ainda pelo medo, né? Então acabou entrando no processo do apavoramento, do medo, e aí entra o autogoverno pelo medo, e ele não é uma boa companhia. Então a pessoa não superou ainda esse processo, né? Então, Eu vi, Fábio, que tem gente que gostou de trabalhar de uma maneira remota, e eu andei lendo aí notícias que as pessoas estão saindo do trabalho, né, porque teve que voltar presencial, porque sentiram que perdem muito tempo em deslocamento, e naquele ambiente, no formato presencial, viu que não era necessário. Então, eu começo a ver que algumas pessoas, assim, passaram por uma mudança bem interessante, né? E estão valorizando o contato com a família que antes não valorizava. Então, eu achei isso legal, né? Foi aquilo até que eu falei anteriormente, né? A tecnologia ela veio, mas não houve a mudança de comportamento para absorver essa nova tecnologia, né? Porque até o próprio Zoom já existia há bastante tempo, uma série de tecnologias de reunião online. Na Liderare, a gente, desde o início, a gente sempre trabalhou muito mais o online do que o meio físico, né? A gente até se considera uma instituição muito mais online, né, digital, do que uma instituição física. Mas o que a gente percebeu é que, como não tinha outra opção, as pessoas tiveram que se acostumar com o online, e algumas delas gostaram, e isso foi bom até, inclusive, no ponto de vista da atuação profissional do médico, né? Porque tinha muita resistência do CRM para consultas online, e com a pandemia isso tudo foi flexibilizado, né? E tomara que não volte atrás, né? Até porque os avanços foram impressionantes. Hoje, várias áreas dentro da medicina, elas fazem atendimento online, consulta com o médico online, né? Então, isso aí é um avanço que precisa se manter. Inclusive, prescrição online, né? Então, tem uma tecnologia do próprio Conselho Federal de Medicina, onde você tem um aplicativo que o médico prescreve, o paciente recebe a receita, ele leva na farmácia e consegue tirar o remédio sem ter necessidade da receita física assinada pelo médico, né? Então, as coisas aceleraram. A tecnologia já existia, mas... Eu fiquei surpresa. Eu tenho usado esse recurso. A pediatra das crianças, ela é do Rio. E eu gosto muito dela, entendeu? Então, eu não consegui e aí a gente faz a consulta e é interessantíssimo. Ela manda um link, né, do Conselho Regional de Medicina, porque tem remédios que precisa, né? E vem lá o código o QR Code, né? Eu levo para a farmácia tranquilamente. Eu achei isso o máximo. E olha que interessante isso para o meio ambiente, né? Porque você não precisa mais, você não vai mais ter gasto de combustível tendo que se deslocar no trânsito até o consultório do médico. O médico pode trabalhar de casa. Enfim, o custo de vida tende a reduzir, né? E é legal que uma consequência também da tecnologia também é a liberdade geográfica, né? Então, as pessoas poderem morar em vários lugares, né? Nós, atualmente, por exemplo, nós não estamos mais residindo fisicamente apenas num local só. Como hoje, como médico, eu consigo trabalhar online. Então, a gente atende online. No caso, do ponto de vista profissional, eu atendo, inclusive, com a minha esposa, que é a Simone Isolé. E é bem legal, porque a gente não precisa ficar fixo num ambiente só, numa cidade. E com isso a gente consegue ter uma visão de conjunto maior, né? Consegue interagir com outras culturas, consegue viver em outros países. E com isso há uma integração, um sinergismo maior, inclusive entre o que dá certo num lugar, né, que às vezes não foi aplicado em outro local,
há uma convergência de boas práticas, né? Quando as pessoas conseguem sair da própria bolha, interagir com outras bolhas, dizemos assim, e ver o que tem de bom ali para poder aplicar em outros lugares. Então, é uma relação de ganha-ganha a partir dessa flexibilidade que a tecnologia proporciona. É muito interessante. Até agora, com o 5G de baixa latência, aí vai dar para fazer até cirurgia, né, Fábio? Mas, ô Teófilo, tu tá aí para tirar uma pergunta da Bárbara há um tempão, né? Tu tá aqui puxando. Ela sai ou não? Não, na verdade, eu fico puxando a barba aqui, que eu tô prestando atenção aí no debate, mas assim, no momento ainda não me ocorreu nenhuma pergunta, não. Tá certo. Mas então, vamos ver. Não tem no público. Tem uma pergunta ali, eu acho que é do. Tem pergunta no YouTube, sim. Vamos lá. Faz ali, Cris, para nós, então. Você Bora tem aí? lá, então. Peraí, eu tenho aqui sim. Tenho sim. O Marcos, ele pergunta como podemos abordar a inovação em saúde em um contexto centralizado para a tomada de decisões. Esse ponto é muito importante que o Marcos trouxe por conta essa economia centralizada, né? Ela gera uma série de efeitos no público, né? Foi aquilo até que eu comecei conversando, né? Então, hoje a pessoa, quando ela é atendida no sistema público, ela não consegue escolher a pessoa que ela vai ser atendida. Então, ela tem que aceitar, de certa forma, a maneira como está sendo atendida, né? Lógico que ela pode fazer reclamação e tudo mais, mas a gente sabe que isso tudo é meio complicado. E quando a pessoa está doente, sobretudo, ela não tem nem energia para ficar reclamando no sentido de ir em algum local, para falar em ouvidoria e tudo mais. Ela quer ser atendida, e uma coisa que eu observei muito em um ambiente, sobretudo de hospital, é que muitas vezes o paciente ele tem um certo receio de reclamar do médico, porque ele tem medo de sofrer alguma sanção daquilo, né? Então, ele acaba sendo aceita, quieto, passivo ali e tal, né? E eu gosto muito da ideia da livre competição do mercado, justamente para qualificar e nivelar por cima esse processo. Então, a nível, inclusive, de Brasil, né, que eu acho que o que seria mais lógico da gente fazer seria a gente podia ter uma estrutura mais federalista, né, em termos de país, de modo que você poderia ter modelos diferentes sendo testados nas cidades. Então, cada cidade poderia optar por o melhor sistema de saúde pública ou não para aquela localidade, então com mais flexibilidade. Por que eu digo isso? Hoje, as políticas de saúde, elas são dadas pelo governo federal. O Ministério da Saúde determina as políticas públicas de maneira global. E o país, o Brasil no caso, é um país continental, ele tem uma geopolítica muito diversificada. Então, o problema de saúde no norte é totalmente diferente do problema de saúde no sul do Brasil, que é diferente do sudeste, do centro-oeste, do nordeste. Então, cada localidade tem uma necessidade específica. E a gente precisa caminhar para um processo mais de descentralização, né? Com uma redução dessa centralização estatal, determinando como a coisa vai ser e como vai ser distribuída. Eu não sei se o pessoal conhece, já ouviu falar, mas existe uma teoria do federalismo, ela é aplicada nos Estados Unidos, por exemplo, onde cada estado tem autonomia para gerir os seus recursos. Então, por exemplo, Califórnia tem autonomia para gerir os impostos que foram geridos na Califórnia. O Texas tem autonomia para gerir os recursos utilizados, que foram arrecadados no Texas. E cada um pode criar o seu modelo, né, com certa liberdade, dentro do que se chama de princípio da subsidiariedade. Esse é um nome difícil, mas quer dizer o quê? Quando aquele ente que está na ponta, ele demonstra que ele não tem suficiência para entregar resultado, ele pode pedir ajuda ao ente federal. Mas, antes de mais nada, se dá oportunidade para que o Estado, né, e até o município consiga definir o que é melhor para ele. Então, isso tem muito a ver com o processo da autoliderança evolutiva e da municipalização, ou seja, o município define o que é melhor. Inclusive, com a liberdade de definir, define prioridades, pode definir, inclusive, por exemplo, vereador nessa cidade. A gente precisa pagar vereadores nessa cidade? Porque, gente, qual é a lógica da gente pagar um vereador?
Sinceramente. Para quem? Para a lógica para nós ou para eles? Porque assim, existe... Se você botar de graça, ó, gente, o vereador aqui nessa cidade é voluntário, vai faltar gente querendo ajudar? Não, vai mudar o perfil, né? Vai mudar o perfil, vão ser pessoas o quê? Que já são resolvidas, né? Já pode ser um funcionário público aposentado, pode ser uma pessoa que empreendeu na vida dela, agora está tranquila. Não vai depender de dinheiro, né? Ela não vai depender de dinheiro para fazer campanha. É uma pessoa que naturalmente ela tem um reconhecimento daquela população, né? Na cidade, normalmente a gente vê isso, as pessoas têm sempre algumas pessoas que têm uma certa notoriedade naquela cidade pelo que elas fizeram, não pela propaganda que elas fazem, mas pelo que elas conseguiram construir, pelo exemplarismo delas, e as pessoas naturalmente seriam alocadas nessa função, até porque não é uma função que exige muito, né? Normalmente não é uma função que a pessoa tem que estar lá com uma carga horária muito intensa, né? Então, até isso pode ser colocado em xeque, né? Tipo, a gente precisa pagar? Outra coisa, prefeito, é preciso gastar com o prefeito? O prefeito pode ser um cargo voluntário? Por exemplo, olha, vamos abrir, como se fosse um concurso, aqui, vamos abrir vaga voluntária aqui. Ah, não preencheu, então vamos ter que pagar. Agora, se tem gente que faria aquilo de graça e seria uma pessoa com reconhecimento público da sociedade, por que não, né? Mas essa tua visão é uma visão bem avançada. Se a gente conseguisse fazer o que os países nórdicos fazem, já seria bem bom hoje, né? Mas no caso tinha que até ter uma coisa também que seria interessante, que é colocar os pré-requisitos, né, para cada vaga, né, que hoje não tem, né? Qualquer um pode candidatar a qualquer coisa e tá tudo certo. Um perfil técnico mínimo para aquilo, né? Isso aí, sem dúvida, é muito importante. Mas, entendeu? Então, acho que precisaria caminhar para essa individualização, para que o local pudesse definir o que é melhor. Inclusive, o pessoal brinca, né, que nos Estados Unidos, cada estado é um grande laboratório de experimentação. Por quê? Eles podem experimentar modelos inovadores, e na hora que o modelo inovador desse funciona bem, outros estados vão copiar aquele modelo. E se aquele modelo não funciona, o erro fica localizado ali. Agora, hoje no Brasil, se você pega o Ministério da Saúde, define uma política pública equivocada, aquilo vai ter consequência em todo o Brasil. E ela não é específica para a necessidade geopolítica daquele local. Então, isso é uma questão assim, importante para a gente pensar, né? E tem uma outra vantagem, benefício do federalismo, que eu gosto muito dessa ideia, que é a ideia de votar com os pés. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas votar com os pés é quando você dá liberdade ao indivíduo de, dentro do mesmo país, procurar um local, uma outra cidade que atenda, onde ele seja melhor tratado. Então, por exemplo, hoje existe uma competição positiva entre a Califórnia e o Texas, nos Estados Unidos. E a Califórnia caminhou num sentido mais de aumento de imposto e tudo mais, e o Texas não. Então, o Texas, ele se preocupou mais com a questão de eficiência, né, de reduzir burocracia, reduzir impostos, reduzir máquina do governo. E o que acabou acontecendo? Muitas pessoas que moravam na Califórnia estão se mudando para o Texas em busca de uma qualidade de vida melhor e melhor utilização dos próprios recursos. Enquanto na Califórnia está tendo uma debandada, inclusive, de empresas, né? Exemplo disso, por exemplo, é o próprio Elon Musk, que tirou a empresa dele da Califórnia e me levou para o Texas. Mas olha que é interessante, há uma competição entre dois estados para ver quem cuida melhor do cidadão. A Califórnia, se não se cuidar, ela vai perder toda a arrecadação dela, porque a população está saindo de lá. Então, as pessoas estão votando com os pés, ou seja, elas estão andando em direção a um estado onde elas se sentem mais bem tratadas. Tá bom, legal. Isso aconteceu, eu me lembro também, aqui no próprio Brasil, no estado de onde eu sou originário, no Rio Grande do Sul, perdeu muita competitividade por causa disso, há anos atrás. Mas temos uma última pergunta aqui, Fábio. Quando você escolheu a medicina, essa carreira, né, na área da saúde, você tinha ideia de tudo que você está falando agora sobre empreendedorismo evolutivo na área da saúde? Não, essas reflexões elas vão vindo com o tempo, né? Mas na época, uma coisa que me atraiu com a medicina, desde o início, foi o processo de promoção de saúde mesmo, né? Tanto é que quando eu terminei a faculdade, meu interesse era atuar com um programa de saúde da família, né? Só que por que eu acabei não entrando nesse universo?
porque justamente é um ambiente que não tinha, naquele momento, não era atrativo para o meu perfil, né? Então, eu acabei me envolvendo onde tinha mais tecnologia, onde tinha mais interação, onde tinha mais pesquisa. Então, por isso é que eu acabei indo mais para a área hospitalar. Mas eu sempre entendi que a medicina praticada na Programa Saúde da Família, da saúde básica, é uma medicina muito mais efetiva em termos de resultado do que o que se faz dentro do hospital. Porque a sensação, muitas das vezes, atuando dentro do hospital, é que você está enxugando o gelo, né? Então, a gente pega as pessoas muito já no nível lesional da doença, e não no nível inicial. Existe uma teoria dos 3 níveis de adoecimento, que são... Toda doença, ela tem 3 níveis. Ela começa no nível sensorial, onde a pessoa sente que tem algo errado, mas ela vai no médico e o médico não detecta nada errado. Mas se ela continua naquele estilo de vida dela, ela caminha para um segundo nível, que é o nível funcional, onde ela começa a ter alterações de função. Exemplo disso, por exemplo, a pessoa que ia no médico, sentia algo errado, e o médico não detectava nada de errado, mas meses depois, quando ela volta lá, o médico detecta que ela está, por exemplo, com uma pressão alta. Então, ela já está tendo alteração de função. Se essa pessoa não muda o estilo de vida dela, ela vai caminhar para o terceiro nível, que é o nível lesional, ou seja, ela vai ter um infarto, por exemplo. Então, quanto mais você avança, menos refratariedade você tem nesse processo. Então, a medicina da saúde da família tem a oportunidade de pegar as pessoas no nível sensorial. É aquela pessoa ansiosa, estressada, que, por exemplo, que algumas mudanças no estilo de vida dela podem evitar uma série de doenças futuras. Mas, como não há muito esse investimento nisso, o que acaba acontecendo é que a pessoa vai chegar no nível lesional no hospital, e ali é a coisa mais difícil de mudar, né? Isso abriria agora, esse teu comentário, espaço para uma outra hora inteira, né? Do porquê que isso acontece, né? Isso significa que você vai ter que voltar aqui para falar mais, né? Esse assunto vai longe. Vai longe, né? Agora, assim, já que a gente está encerrando, queria saber se tem... Gostaria de falar dentro do tema, mas algumas considerações finais aí. Eu só agradecer e todo mundo que mandou pergunta, comentários. Quem vai assistir depois também pode mandar perguntas ali, que a gente também vai estar cuidando de responder. Esse é um tema muito sério, muito importante. Eu mesmo, né, nesse momento, estou por conseguir ter uma liberdade maior. O meu interesse a partir de agora é focar mais realmente na promoção de saúde, né, ajudar a fortalecer essa nova linha médica da medicina do estilo de vida, para ajudar as pessoas a terem uma vida com maior saúde. E essa vida com maior saúde, ela não é só a saúde em si, né, ela está relacionada com todo o resto, né, que é uma pessoa, por exemplo, ela não vai ter saúde se ela não tiver saúde financeira, né, Cris? A Cris mesmo, ela trabalha muito com isso. Então, você pode ter um paciente, você vai dar remédio para a ansiedade, vai levar para o psicólogo, e nem o médico, nem o psicólogo vão ajudar essa pessoa enquanto ele não encarar uma pessoa ali que pode ser um planejador financeiro, alguém que vai ajudar a pessoa a sair da dívida e caminhar para uma vida mais organizada do ponto de vista financeiro. Não adianta conversa, não adianta remédio, essa pessoa vai adoecer. Não pela doença em si, não pela outros fatores, mas porque financeiramente ela tá doente, então ela precisa resolver a saúde financeira dela, porque senão ela não vai conseguir superar a ansiedade. Muito bom. E hoje eu não esqueci, para quem lembra, para quem está acompanhando, a gente tem a frase da semana. Agora, olha só a sincronicidade da frase da semana. A homeostase holossomática é o estado integrado, rígido e harmônico do holossoma. Isso vem do Manual da Dupla Evolutivo, técnica que eu estou estudando agora. E tem tudo a ver com o que você finalizou aí, né? Perfeito. O holossoma. Gente, muito obrigado a todos, né? Obrigada, pessoal, por participar aí com vocês. E até o próximo programa, né? Muito bom. Foi um prazer também estar aqui participando com vocês aí. Tá, obrigado, Fábio, obrigado, Cris, Teófilo. Gente, nos acompanhem nos nossos canais e sexta que vem tem mais, tá bom? Até lá. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.